Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, hoje, nossa terça-feira, dia 20 de abril de 2021, e estamos iniciando as nossas reflexões a respeito da obra O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 29. Então, agradecemos muito a companhia dos amigos que estão conosco nesse instante, Tânia, Cláudia, que já se manifestaram aqui, o Silvio. Nós agradecemos muito e vamos fazer nossa prece para podermos refletir sobre a obra em questão. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos acalme, nos pacifique, nos ilumine a consciência, Pai, de forma tal que consigamos aproveitar ao máximo todos os ensinamentos que nos chegam através desses benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, o Mestre amado, se fazem presentes junto de nós. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, Mauro, boa noite, Terezinha, sejam todos bem-vindos, é uma alegria estarmos juntos, Laura, participando conosco, agradecemos muito, Ivete, Jane, são esses companheiros que não nos têm faltado durante todo esse tempo. Jaqueline, muito obrigada. Vamos às nossas reflexões do Livro dos Médiuns, que nós estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e sociedades. Deixe ver se acredito que para nós está tudo fluindo bem. Nesse item que Kardec trata das reuniões, as reuniões espíritas e as sociedades espíritas, então aqueles primeiros centros espíritas que surgiram, nós estamos no item 324, quando ele falava das reuniões em geral e fazia então um preâmbulo daquilo que ele ia tratar neste capítulo, dizendo que as reuniões espíritas podem oferecer grandes vantagens, porque elas permitem o esclarecimento pela permuta de pensamento, perguntas e observações feitas por qualquer um de todos que participam, e assim todos podem se aproveitar dos ensinamentos que chegam. Então a gente vê que Kardec coloca como um objetivo primeiro a posição daqueles que participam de uma reunião espírita como aprendizes. Estamos juntos, ali reunidos, para recebermos orientações. Então, tudo o que acontece na reunião é para que nós tiremos proveitos, que aprendamos ali alguma coisa que está sendo necessária de ser estudada por nós, de ser observada e aprendida e apreendida por nós para a prática do nosso dia a dia. Vamos lá ainda, boa noite, Vera, Cida, Brígida, Edith, Sebastiana, obrigada, Eliane, Gil, que estão conosco nesse instante. Mas, continuava Kardec a analisar, para se obterem resultados desejáveis, porque muitas vezes os resultados são indesejáveis ou não atendem à nossa expectativa, ao nosso desejo. Por que é que isto acontece? Como proceder para que a reunião seja verdadeiramente proveitosa? Para se obter esses resultados desejáveis, requer condições especiais. Então, existem algumas coisas que nós precisamos fazer para termos um resultado agradável, um bom resultado a tudo aquilo que precisamos aprender, que está ali ao nosso dispor. Diferem as reuniões quanto às suas características. Então, em cada tipo de reunião espírita, ou aquela se destina, qual é o alvo dessa reunião, nós vamos ter uma resposta, nós vamos ter algo para aquilo que estamos buscando. É preciso ter atenção com isso, que tipo de reunião nós estamos participando, para saber o que esperar desse tipo de reunião, já que elas têm características diferentes e segundo os seus propósitos, a intenção, o objeto de estudo daquela reunião.
E por isso, sua constituição deve diferir, e essa é uma nota muito importante. Conforme o tipo de reunião que está se fazendo, conta-se com um tipo de médium, um tipo de participantes, um tipo de público ou não. Depende. Então, não porque participamos de um tipo de reunião que estamos aptos a participar de outro tipo. Não por isso. Há pessoas, por exemplo, que poderiam estar participando de uma reunião, vamos dizer, de cura, de vibrações, de doação de ectoplasma, e, no entanto, ela não se prestaria, por exemplo, a uma reunião destinada à psicografia. Precisariam outros médiums estarem compondo aquele grupo. Então é preciso ter atenção com isso, porque às vezes entende que qualquer coisa vale. Não vale, se quisermos um resultado mais proveitoso. Claro, é isso aí que nós todos pretendemos. Então, vamos continuar com o nosso boa noite aqui, antes de seguirmos as nossas reflexões. A Betinha, a Rosa, a Cidinha, a Thelma, a Cidinha Bonani, Lília perguntando em qual capítulo nós estamos. A Lília vive com a cabecinha na lua. Estamos no capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Reginaldo, boa noite. Reginaldo que fez aniversário esses dias. Boa noite, seja muito feliz. Mara também, chegando, Mara lá de São José dos Campos, nos acompanha constantemente. Então, meus amigos, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença numa reunião. Que tipo de pessoa está participando, que tipo de médium está participando, qual é a intenção da reunião, para atingirmos os nossos objetivos. E coloca ainda Kardec, segundo sua natureza, então, de acordo com a sua realização, elas podem ser reuniões frívolas, reuniões experimentais ou reuniões instrutivas. Ele classifica 3 grandes grupos: frívolas, experimentais ou instrutivas. Esses 3 grupos, essas 3 formatações de reuniões aconteciam à sua época, e é o que ele classifica então aqui no Livro dos Médiuns, e ele vai analisar cada uma dessas reuniões que estavam acontecendo. Portanto, nós vemos aqui no item 325, ele tratar primeiro das reuniões frívolas. O que é que ele classifica como reuniões frívolas? Pessoas que só se interessam pelo aspecto do passatempo e que elas podem oferecer através das manifestações de espíritos levianos, que gostam de se divertir nessas espécies de reuniões onde gozam de inteira liberdade. Então acontecem reuniões que são verdadeiros passatempos. Nós vamos lembrar que o próprio Kardec, então ainda professor Hipólito, como era conhecido, ele chega ao conhecimento, ao contato com o mundo espiritual através de um tipo de reunião assim, que era uma reunião de passatempo, dos salões de Paris, onde as pessoas não tinham mais o que fazer e partiram para esse tipo de experimentação com muita curiosidade. E como ele diz, podem então estar participando disso espíritos levianos, espíritos que não têm comprometimento, não têm responsabilidade, querem brincadeira, vão arranjar brincalhões. Mas até hoje acontecem. Lá ele chegou, era um momento de uma reunião com essa característica, uma reunião onde se tinha efeitos físicos que ele observou, mas hoje ainda nós temos pessoas que levam a condição de uma reunião espírita como um passatempo, uma brincadeira, não tem mais o que fazer, vamos ver o que os espíritos estão dizendo, e aí é risada, é brincadeira. Reunião é uma coisa séria. Quando nós temos gargalhadas assim, de irresponsabilidade das pessoas que estão participando, um descaso de algo mais sério, nós temos que esperar que espíritos com essa mesma condição estão ali participando. A mesma coisa, semelhante atrai semelhante, é da lei e é assim que está acontecendo então. Mas nós vemos aqui
Kardec falando dessas reuniões frívolas, dizendo, aí costumam pedir as coisas mais banais. As pessoas que vão a esse tipo de reunião costumam pedir as coisas mais banais ao mundo espiritual, né? A época de Kardec costumavam pedir como testes, vamos ver se é mesmo um espírito, o que é que está acontecendo, então colocava-se como um teste, era uma banalidade, podiam se pedir como coisa banal a predição do futuro, o que vai acontecer amanhã, eu vou ficar rico, não vou casar, não vou, essas perguntas continuam acontecendo. Se nós permitirmos, muitas pessoas desejam ir a uma reunião mediúnica com esse tipo de questionamento ainda. Né? Aquela história, compro um carro, não compro carro, troco de casa, faço financiamento, não faço financiamento, a gente vê muito disso. Isso é banalidade, isso é da nossa vida material, somos nós que temos que resolver e não o mundo espiritual terá que fazer isso. Assim, eles colocam a questão também de testes, e era a época de Kardec, o tipo de teste que eram feitos, qual a idade de tal pessoa que está aqui, dessa outra pessoa que está aqui, de cada um dos médiuns desta mesa, como testando o espírito, esse aqui tem tanto, esse aqui tem tanto. Qual a utilidade disso? Nenhuma, é perda de tempo. Para testar mundo espiritual, então qual é a idade? O que é que tal pessoa na plateia, por exemplo, tem no bolso direito, a época era bolso do colete, então o que é que essa pessoa está trazendo no seu bolso? Podia ter uma chave, podia ter dinheiro, podia ter uma joia, enfim, um lenço, um papel escrito, e as pessoas iam questionando o mundo espiritual com essas banalidades apenas como testes, ou revelar pequenos segredos sobre tal pessoa, ela tem algum pequeno segredo que pudesse ser contado aqui, para ver se o mundo espiritual contaria alguma coisa desse tipo. Isso é banalidade. Isso é quem não tem o que fazer. Está perdendo o seu tempo e dando brecha para que espíritos zombeteiros, brincalhões, e com essa mesma característica se aproximem e façam esse tete a tete o tempo inteiro com proveito nenhum para ambas as partes. Mas essas reuniões são, segundo Kardec, ele diz, são inconsequentes, mas como os espíritos levianos são muitas vezes bastante inteligentes e em geral bem-humorados e joviais, acontecem frequentemente coisas bastante curiosas que os observadores podem tirar proveito. Então, mesmo sendo banal, ele ainda afirma que esses espíritos, para fazer esse tipo de coisa, eles são bem-humorados, eles são joviais, mas eles são muito inteligentes e podem usar até algo desse tipo para dar uma lição às pessoas, para que as pessoas que estão ali aproveitem algum ensinamento. Podem aproveitar para isto. Aquele que só tivesse presenciado essas sessões e julgasse que o mundo dos espíritos, segundo essas amostras, teria dele uma ideia errada. E é o que acontece com muitas pessoas com relação à doutrina espírita, com relação às reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, especialmente. Porque eles acham que ali dentro, o que está acontecendo ali? Foram uma vez, eu vi tanta bobagem, tanta coisa, e toma como se as sessões espíritas, as reuniões espíritas, as reuniões mediúnicas, fossem esse caos que eles estão vendo. O que não é verdadeiro. Se prestou aquilo que ele viu, mas não que aquilo é regra geral. Ali é alguma coisa referente àquele grupo, de grupo para grupo, a qualidade da reunião mediúnica se modifica, se transforma. Então, quem tivesse presenciado apenas esse tipo de reunião,
teria uma falsa ideia sobre o espiritismo. E ele diz assim, é como alguém que julgasse a população de uma grande cidade pela população de alguns dos seus bairros. Então vamos ver as nossas cidades hoje, né? Nas nossas cidades nós temos bairros de pessoas muito bem, pessoas civilizadas, que habitam bem o seu ambiente, e temos bairros onde as pessoas são mais relapsas, não cuidam do que deviam cuidar, então fica com uma péssima impressão. E se alguém olhasse apenas esse bairro, onde as pessoas são descuidadas, onde elas não fazem caso da sua morada, ele poderia querer estabelecer isso para a cidade inteira, o que não era verdadeiro. Ou até que ele olhasse um bairro bom, com pessoas mais civilizadas, com consciência ecológica, com cuidados e quisesse, essa cidade é maravilhosa, todo mundo é assim, também é falso, porque ele iria se deparar mais tarde com bairros diferentes. Então nós não podemos, observando um ângulo só da história, querer estender aquilo para todas as situações. Não é verdadeiro. Nós temos que olhar vários ângulos da mesma história para poder ter uma visão maior. O Gil está dizendo, acho que acabava concretizando a veracidade do mundo espiritual, que era ainda acho que é duvidoso que ele colocou. Mas isso é uma análise a respeito daqueles que estão participando do evento, né? Não a sessão em si. Então Kardec faz esse alerta para nós dessas reuniões frívolas e de que olhar apenas isso, presenciar apenas isso e querer generalizar para todo o movimento, para todos os eventos, todas as sessões ou reuniões mediúnicas, nós estaríamos cometendo muitos enganos. O simples bom senso, diz ele, nos diz que os espíritos elevados não podem comparecer a reuniões dessa espécie. Olha o alerta que ele está dando. Então, procurar espíritos elevados nesse tipo de reunião é perda de tempo. Porque o bom senso já nos diz que uma criatura melhor, mais séria, mais ponderada, né? Uma criatura mais íntegra, não vai querer participar de uma coisa desse tipo. A menos que ele fosse ali esporadicamente para dar uma orientação, uma lição, um auxílio a alguém até que inocentemente estivesse ali, confiando de ter algo bom e caindo nas mãos dessas criaturas irresponsáveis. Mas o bom senso nos diz que os espíritos elevados não podem comparecer a uma reunião dessa espécie, em que as pessoas presentes são tão inconsequentes como as entidades manifestantes. Irresponsáveis, inconsequentes, que não seguram a língua, que falam coisas indevidas, que assustam pessoas, que fazem previsões estapafúrdias na vida das pessoas e muitas delas saem dali temerosas, angustiadas, aflitas, perturbadas. Isso é inconsequência dos participantes e dos espíritos que ali se manifestaram, porque atraídos pela mesma intenção. Quem quiser se ocupar de coisas fúteis deve naturalmente evocar espíritos levianos, como numa reunião social, chamariam comediantes para se divertirem. Você quer brincadeira? Então, procure, chame logo os espíritos brincalhões, aqueles que você sabe, aqueles que gostam de anedota, gostam de brincadeira, gostam de lançar algum veneninho aqui, outro veneninho ali na vida de uma pessoa ou de outra. Porque é isso que você está querendo? Não chame por alguém, não use o nome de Deus em vão, não é um dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar seu nome em vão? Porque muitas vezes as pessoas estão evocando nomes sublimes em vão. Porque simplesmente a intenção é de muita confusão, de muita brincadeira. Então evoca logo os brincalhões,
e bom divertimento para aqueles que estão assim interessados. Vamos ainda boa noite aos amigos que a gente não cumprimentou, né? A Cláudia, a Lourdes, Simone, Terezinha, a Irineia, que bom Irineia conosco, Roseli, sejam todos bem-vindos, que a gente possa aproveitar, Marli Alexandrino, que a gente possa aproveitar estes ensinos, porque eles norteiam as nossas observações dentro desse painel de reuniões mediúnicas que a gente pode ver. Eles vão nortear as nossas observações para que façamos observações mais justas a respeito de um ou outro assunto e nos posicionemos de acordo com o conhecimento que estamos recebendo, ou então que nós possamos equacionar as nossas atividades mediúnicas conforme ele está aqui orientando, diante daquilo que eles estavam experimentando à época e que os espíritos trouxeram para nos ajudar a trilharmos um caminho mais equilibrado. Então, era essa a recomendação. Você quer coisa fútil? Evoque espíritos também brincalhões e fúteis e bom divertimento para todo mundo. Haveria profanação, e ele usa a palavra profanação, em convidar pessoas de nomes veneráveis, misturando assim o sagrado com o profano. O que não é correto é isso, convidarmos pessoas íntegras, pessoas veneráveis, pessoas sérias para algo que não é sério. Ou convidarmos, através da evocação, espíritos nobres para algo que é brincadeira, é chacota, é riso, seria uma profanação, porque as criaturas têm mais o que fazer e esperam contribuir de uma forma melhor em outro ambiente. Vamos lá, Regiane, Cazuco, boa noite a todos. Então, essa era a pintura que ele fez de uma reunião mediúnica frívola, leviana, inconsequente, brincadeira, passatempo, dê o nome que quiser, onde se vão perguntar coisinhas do dia a dia, né? Aquelas coisas que não tem sentido perguntar ao mundo espiritual, que seriam decisões nossas, e ainda a coisa da adivinhação, da brincadeira, isso é futilidade, por isso reuniões fúteis, reuniões levianas. Ele vai para o segundo grupo, que ele classifica como reuniões experimentais. Nesse reuniões experimentais, são aquelas que têm como finalidade a produção de manifestações físicas. Então, todas aquelas reuniões de materialização, de ectoplasmia, de movimento de objetos, de ruídos, que eram feitas, e mesmo essas de curas que são feitas através do perispírito, são reuniões que ele classificava como experimentais. Reuniões em que a ciência espírita está ali agindo com uma finalidade. Vamos ver, a Simone perguntando, essas brincadeiras chacotas poderiam ser consideradas como animismo? Não, Simone, não. Não são consideradas como animismo. O animismo é do médium em dar uma comunicação que não é de um outro espírito, senão o dele próprio. Então, pode acontecer o animismo também numa reunião dessa? Pode, mas não é considerada como uma reunião anímica, porque haverão espíritos ali, espíritos brincalhões usando aqueles médiums. Por isso não é anímico, é uma reunião espírita, há uma comunicação, é um fenômeno espírita. Qual é a qualidade? Uma qualidade inferior, porque é a qualidade da leviandade da brincadeira, apenas isso. Poderá ser anímico? Sim, o médium pode, num suposto transe, claro, e aquilo que eu disse, veja o que é então o filme Fé Demais Não Cheira Bem, O Ilusionista, e nós vamos ver o animismo funcionando do próprio médium, que arquiteta coisas desse tipo e frauda. Animismo é fraudar uma comunicação de um outro espírito, se fazendo passar por ele.
Nada que uma comunicação anímica, que é do próprio médium, não tenha valor. Nós não podemos esquecer que o médium é um espírito, todos somos espíritos. O médium é um espírito com muita vivência. E ele poderá trazer uma comunicação anímica de valor como um espírito nobre que ele seja. Então não é o animismo que desvaloriza ou qualifica de alguma forma a comunicação. O animismo é a expressão da alma, do médium, que poderá ser boa ou ruim, leviana ou séria, depende da criatura. Mas esta reunião é uma reunião espírita, onde espíritos brincalhões, zombeteiros, inconsequentes, triviais, comparecem para participar do evento. Nessas experimentais ocorrem fenômenos, produção de fenômenos físicos. Para muitas pessoas é apenas um espetáculo e mais curioso que instrutivo. As pessoas vão assistir uma materialização. É sonho de muita gente. Ai, onde será que tem um trabalho de materialização que eu queria ver um espírito materializado? Então, o que ela está querendo? Ela está querendo ver o fenômeno. Ela não vai pensar como esse fenômeno se produziu, por que razão este espírito se materializou, o que é que ele está trazendo como lição para aquelas pessoas, como ajuda ou como um pedido de socorro àquelas pessoas. Ele não analisa isso. Ele não percebe a questão da produção ectoplásmica, do preparo dos médios, do cuidado com o ambiente, nada disso ele vê. Ele está vendo só o acontecimento. Ele não presta atenção sobre outras coisas. Assim, ele está ali então assistindo um espetáculo, como simplesmente uma curiosidade, e não tira daquele espetáculo algo proveitoso. Os incrédulos saem desse tipo de reunião, onde acontecem alguns fenômenos, vamos pensar uma levitação, objetos que se deslocam, ruídos. Ele sai disso aí mais espantado que convencido. Ele sai mesmo de, meu Deus, o que é isso tudo que aconteceu? Ele não está nem convencido, porque ele fica assim, será que não foi o próprio médium? Será que não tem ninguém por trás produzindo tudo isso? Quando não tenham visto outra coisa das reuniões espíritas, ele sai mais espantado que convencido. E se voltam para a procura de possíveis artifícios. Ele fica procurando-se onde houve assim, a enganação, a magia, a prestidigitação, onde é que bolaram aquele espetáculo para ilusionismo para com eles. E porque eles nada entendendo do que viram, supõem então que é truque mesmo. Não tem a menor ideia que fenômenos desse tipo podem ser reais. Podem ser reais, acontecem verdadeiramente. Sejam ruídos, sejam movimentos, seja o que for. Uma ectoplasmia, seja o que for. Reais. E ele acha então que tudo é enganação, tudo é mentira. Bom, a Cláudia está nos perguntando se eu acho que faltaria uma normatização para todos os centros. Não é uma questão de normatização. Era muito bom que tivesse, mas as casas são independentes e os centros atendem públicos muito específicos, cada um deles. Nós temos centros mais voltados para um público que quer estudar, então, vamos dizer, o carro-chefe do seu trabalho será sempre na área de estudos. Outros que desejam mais participação de assistência material aos necessitados, então ele estará mais voltado para isso. Por isso, essa normatização não é algo que se coloca, né, para ninguém. Os centros são livres para atender as necessidades com as quais eles estão envolvidos. Porém, esses trabalhos mediúnicos que são realizados nas casas espíritas, é que nós teríamos que estabelecer algumas normas de comportamento para os participantes, normas de execução de um trabalho, orientação através de um conhecimento, para que possa então, para que aqueles participantes possam então fazer o melhor.
Mas seguindo então a respeito das reuniões experimentais, nós dizíamos que aqueles que não conheçam podem ficar achando que ali tem truque, enganação e ficam procurando isso em lugar de tirar proveito mesmo. Acontece o contrário com os que estudaram o assunto. Veja bem, é o que Kardec está colocando, que compreendem de antemão a possibilidade das ocorrências e os fatos positivos determinam a consolidação de suas convicções. Então é sempre bom que as pessoas, vamos pensar em reuniões mediúnicas, mas que tenham público. Este público que irá participar de uma reunião, ele deveria ser orientado sobre o desenrolar, o que se propõe, o que se espera e a responsabilidade desta plateia que está ali para colaborar com aquele trabalho de forma que ele saia melhor. Muitas vezes a gente vê esses trabalhos públicos das cartas consoladoras, como são chamadas, ou cartas familiares, que é um trabalho de psicografia em público, e durante esse trabalho, sempre as pessoas pedindo ali, ou mesmo trabalhos de cura em público, e o que se pede? Façam prece, vamos pensar em Jesus, por favor, silêncio, mantenham a mente vibrando bem. Aí alguém lê um trecho do Evangelho, comenta alguma coisa, ou uma música bonita, para que as pessoas mantenham um padrão vibratório adequado àquele evento que ela está participando. Não é só chegar e ir entrando. Se ela for orientada sobre os acontecimentos, ela tiver estudado sobre isso um pouquinho, ela ter sido orientada, educada para isso, ela vai ter um comportamento ideal, ela vai aproveitar ao máximo aquilo que ela estará ali observando. Eu assisti há poucos dias um filme na Netflix chamado Radioactive. Radioactive conta a história de Marie Curie, que descobriu aí a radioatividade. Ela e o marido Pierre descobriram a radioatividade, os dois receberam o prêmio Nobel de Física. Então, neste filme, e é novíssimo, saiu agora, está no Netflix para quem quiser assistir, é uma boa pedida assistir um filme assim. É um filme biográfico, narra a história do casal e tudo que eles receberam ali. Então, eles vão, num determinado momento, a uma sessão espírita de época, século XIX, que eles estão ali, final do século XIX, começa século XX, né? Marie Curie desencarnou na primeira metade do século XX. Então, eles estão ali participando desse evento e vão a uma sessão espírita, porque esta sessão tem materialização. E a materialização é aquela materialização luminosa. E para ver uma materialização luminosa, há que ter no ectoplasma elementos que propiciem a luminosidade, a fluorescência. Então nós sabemos que Chico Xavier, Peixotinho, Ranieri, aqui de Guaratinguetá, esses três médiuns, eles costumavam participar de trabalhos mediúnicos de materialização. E para isso, na semana do trabalho mediúnico, eles se alimentavam de muito peixe, para poder ter elemento do fosfato, para ter fluorescência na materialização. Porque o espírito na materialização vai usar do ectoplasma dos médiuns, que são os doadores. E aquilo que é o componente do ectoplasma desse médium é que vai oferecer a qualidade da materialização. Então, neste filme Radioactive, eles vão assistir, mas ambos têm uma observação, eles vão como cientistas e eles querem entender, é o rádio que faz a irradiação, a luminosidade. Os dois são extremamente curiosos. É bastante interessante a gente ver isso. Quer dizer, para participarmos de qualquer evento que seja, é bom que a gente tenha conhecimento dos fatos e possa então tirar proveito daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos presenciando.
Que a gente tenha olhos de ver, que foi o que Jesus falou, que ouça quem tem ouvidos de ouvir e que veja quem tem olhos de ver. Boa noite, Ivone. Quanto tempo que a gente não via a Ivone, não participava. E vamos seguindo aqui com os amigos que estão conosco, Eliana, Silvia, que nós também não tínhamos cumprimentado. Mas perceberam como é importante nós sabermos o funcionamento, como podemos colaborar? Imagine se todos aqueles que vão participar, por exemplo, da materialização, de um evento de materialização, se preparassem nesse nível, até de alimento que pudesse então exudar durante aquele encontro, para que o mundo espiritual aproveitasse. Nós seríamos muito mais matéria aproveitável naquele ambiente para o mundo espiritual agir. Muito mais. E estaríamos conscientes de sermos doadores, participando desse evento, doando o máximo para ter um resultado mais feliz. Assim, continua então Kardec orientando a respeito disso, né? Que aqueles que estudaram compreendem de antemão a possibilidade da sua ocorrência, possibilidade, porque mesmo com todo o preparo para um evento desse tipo, ele pode não acontecer. Os espíritos podem não comparecer. Os espíritos podem não realizar isso. Então, prepara-se, anseia-se por isso, mas nem por isso acontece. Nós estávamos assistindo, também está passando uma série de narrativas, se não me engano é o Geraldo Lemos, que a gente chama de Geraldinho, que tem colocado alguns vídeos de pessoas que tiveram oportunidade de participar de alguns trabalhos com o Chico, se tornaram amigas do Chico Xavier e contam das intimidades dessa convivência. E eu assistindo a dona Yolanda, mãe do Augusto César, um jovem que desencarnou, ela dizendo que na época ela ficou tão desesperada pelo desencarno do seu filho e ela foi até o Chico, ela foi procurar o Chico, mas ela foi anos e não chegava a carta para ela. Ela levava pessoas que às vezes primeira vez lá vinha o recado para ela, lá vinha o filho se comunicando. E ela foi esperando, e o Chico disse para ela: tenha paciência, Yolanda, ele ainda não está pronto. Porque o Augusto César é um jovem que depois que ele... A Célia está me corrigindo aqui, a questão dos vídeos é do Oceano Vieira de Mello. Mas eu tenho a impressão que foi... Não sei se foi o Geraldinho que publicou. De qualquer forma, é só procurar Oceano Vieira de Mello, que tem vários vídeos. Com essas histórias de mães que receberam cartas dos seus filhos. E vamos ver que não receberam de primeira vez, muitas delas receberam apenas uma assinatura do filho numa primeira vez, sem nenhuma palavra a mais, apenas para comprovar que era ele, uma assinatura que qualquer documento poderia mostrar a veracidade, mas ainda não era a esperada carta. Então, por mais que a pessoa prepare, por mais até que o médium queira, muitas vezes, atender aquele anseio, aquela necessidade para muitos, não depende dele. É o mundo espiritual. E nem dos mentores, é do próprio comunicante, que muitas vezes não está pronto para essa atividade e não consegue, então, fazer o melhor. Mas, voltando a esses fenômenos físicos, ele diz que poderia, né? Compreende a possibilidade da ocorrência, porque às vezes não há essa possibilidade. E os fatos positivos determinam a consolidação de suas convicções. Então veja bem, os fatos positivos que ele possa observar vão determinar a consolidação das suas convicções. Pelo conhecimento ele estava convicto, mas aquilo consolidou a sua convicção. A Silvia dizendo que a Zélia, mãe dela, quando ia participar dos trabalhos mediúnicos, não comia carne. Sim, cada um vai adequando a necessidade do seu ambiente. Nós acabamos de dizer que o Chico precisava comer muito peixe, carne branca, mas precisava.
por causa do elemento que tinha. Em outros momentos, outros precisam, em outros momentos, outros não precisam. Porque é isso que vai ter no fluido que nós emanamos, cada um de nós, esses conteúdos estão ali presentes e o mundo espiritual vai se aproveitar disso para esta ou aquela situação que ele precise realizar. É como se fosse uma transfusão de sangue, um tipo de sangue para esta criatura, um tipo de sangue para outra criatura. Então, é como se fosse o fluido animal que nós emitimos, que nós emanamos, é a mesma coisa, se presta ao tipo de trabalho que está realizando. Assim, continua então Kardec nos dizendo, né? Se houvessem truques, estaria em condição de descobri-los. Então, quando uma pessoa toma conhecimento, se prepara, tem assim, a noção dos acontecimentos, se houver algum truque, alguma falcatrua, ela é capaz de perceber. Espera, isso aí está demais. Espera um pouco, nessas condições isso aqui não podia estar acontecendo. Então ela é capaz de perceber, porque ela já está com um mínimo de conhecimento necessário para esse tipo de observação. E qual a utilidade, né, dessas reuniões experimentais, reuniões de efeitos físicos? Elas permitiriam a descoberta das leis que regem o mundo invisível. O fato de levitação, expansão de perispírito, essa doação fluídica, esse elemento que os espíritos podem manipular e produzir alguma coisa diferente, seja perfume, seja medicamento, seja uma magnetização de águas, não importa. Isso tudo serviria para entender, né, que existem leis da química, leis da física, leis que regem os átomos, as moléculas, um ambiente, eletricidade, magnetismo. Essas leis poderiam ser, então, mais bem observadas num trabalho de efeitos físicos. E essas leis regem o mundo invisível e para muitas pessoas são ainda um poderoso meio de convicção. Então são duas razões para essas reuniões. A primeira seria essa, de conhecermos as leis que regem o mundo invisível, o mundo espiritual. E a segunda é que através disto é que muitas pessoas se convencem da realidade. Eu vi, eu ouvi, eu senti. Então, toca mais diretamente aos nossos órgãos dos sentidos, muito diretamente, muito como o mundo material. E por isso muitos se convencem daquele fenômeno que está ali existindo. Contudo, elas não são suficientes para iniciar alguém na ciência espírita. Essas convicções de observação de um trabalho de efeitos físicos ou as reuniões de efeito físico, o que ali acontece, não são elementos suficientes para iniciar alguém no conhecimento da ciência espírita, na ciência espírita. E aqui vale lembrar que quando nós usamos a expressão ciência espírita ou espiritismo ciência, não estamos falando de ciências formais, tradicionais, conhecidas por nós, física, química, matemática. Nós não estamos falando dessas ciências, ciências da alma, ciências do nível da psicologia. Não, não é esse tipo, ciência médica, não. Ciência é o conjunto de conhecimentos, de algo novo que surge. Então surgem ciências para quando surge alguma coisa nova. Então, quando nós falamos hoje de uma ciência, de uma nanotecnologia, uma nanociência, o que é isso? Nós estamos falando de partículas infinitamente pequenas, partículas subatômicas que estão ali e que para isso precisa formar-se uma ciência, quer dizer, um conteúdo de conhecimento
que dê embasamento ao entendimento daquele fenômeno que está acontecendo e coloque ali determinadas regras, determinadas leis que vão ser seguidas por outros que vierem depois. Isso é uma ciência. Então, quando nós estamos falando da ciência espírita, nós estamos falando dos conhecimentos espíritas, do conhecimento de mundo espiritual, de mecanismos da mediunidade. Todo esse conjunto de conhecimentos é a ciência espírita, ou seja, é o conhecimento do intercâmbio, da manifestação que existe do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual. Então, é uma ciência específica, como todas as ciências são, para isso. Então, muitas vezes, mas como espiritismo é ciência? Essas discussões que não levam a nada, porque não entenderam o que é ciência. Ciência é somente isso, é buscar entender um fenômeno que está acontecendo, um fato. E colocando ali hipótese, tese, pesquisa, laboratório, descobrir como é que isto tudo funciona. Isso é ciência. Nós estamos vendo uma ciência da microbiologia atrás do vírus do Covid. Desenvolvendo, veja, não tínhamos uma ciência para isto. E é por isso que demora-se em conseguir a vacina, a medicação, porque não havia uma ciência específica para esse vírus. Não tínhamos conhecimento. Quando todo mundo está se debruçando sobre o evento, sobre o fato, vendo as suas consequências, vamos da consequência procurar a causa. O que é que levou a isso? Sabemos o objeto, que é o Covid, mas não sabemos tudo que ele desencadeia e como frear tudo isso. Essa é a ciência do momento, da microbiologia, trabalhando para descobrir. Então, coisas novas, nomes novos, ciências novas. E assim, diz Kardec, essa apenas observação de uma sessão mediúnica voltada à experimentação, a fenômenos físicos, não seria suficiente para iniciar alguém na ciência espírita. Não é suficiente para iniciar alguém no conhecimento, porque conhecimento implica em dados, em filosofias, em questionamentos, em observação. Então não seria suficiente, pois o simples fato de ver um mecanismo engenhoso não pode dar o conhecimento da mecânica. Nós podemos olhar um motor de automóvel funcionando. Nossa, que coisa maravilhosa, mas não sabemos sequer os nomes das peças que compõem esse motor e a função de cada uma para que aquele motor reaja daquela forma e possa produzir a combustão que se espera dele. Não nos faz conhecedores, apenas observando o motor funcionando, não nos faz conhecedores de suas peças do mecanismo, de toda a ação que ele tem. Então, apenas observando fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, nós não temos o conhecimento da ciência espírita. É como, diz ele, o fato de observar o mecanismo engenhoso não pode dar conhecimento da mecânica para quem não esteja informado de suas leis. São leis da mecânica quântica. São leis. E se nós não conhecemos essas leis, não sabemos como aquilo está, não nos qualifica como entendidos. Essa talvez seja a palavra mais séria que Kardec está dizendo. Apenas essa participação em fenômenos, em trabalhos mediúnicos, a observação dos fenômenos mediúnicos, não nos qualifica em conhecimento doutrinário. Não nos qualifica como conhecedores das leis que regem os fenômenos espíritas. Nós precisamos juntar as duas coisas para podermos então termos como falar daquilo, como entender o fenômeno, como procurar solução para algumas coisas. Porque às vezes as pessoas empiricamente vão observando esses fatos, vão criando teorias na cabeça, aplicando essas teorias. Nós precisamos ver se elas têm embasamento,
se elas têm condição de serem tidas como teorias para serem expostas. É trabalho, gente, é pesquisa da ciência espírita. Se essas experiências fossem dirigidas com método, e aqui a Cláudia falou de normatização, então se houvesse para a direção ali determinadas normas, regras, método, que foi o que Kardec fez. Quando ele chegou numa reunião frívola e ele percebeu algo mais, ele disse, vamos tornar isso aqui algo sério. E colocou o método de trabalho. A maioria se afastou, a maioria não quis mais participar, porque havia uma metodologia. E ciência é isso mesmo, não tem conversa. Você vai repetir a mesma coisa muitas vezes. Você vai passar anos participando daquele tipo de trabalho, você vai ter que repetir por anos aquelas regras, aquele caminho, porque é aquele atendimento, é aquela especialidade, podendo sempre ser melhorada. Vamos pensar numa especialidade médica. Vamos pensar num médico ortopedista que se especializa em joelho. Ele vai passar uma vida inteira olhando o joelho de todo mundo. As radiografias, tomografias, enfim, o que ele faça ali, ele vai observar isso. Mas ele poderá permanecer limitado apenas com aqueles conhecimentos primeiros que ele adquiriu na área, ou ele pode optar por pesquisa, por busca, por congressos, por entendimentos, livros, trabalhos que apareceram. E nesses trabalhos, ele vai então cada vez mais se tornar um expert, cada vez mais produzir um trabalho de qualidade melhor que atenda a necessidade daquelas pessoas. Então nós temos que entender isto, o amar dos instruídos, e esse instruir é para sempre. Porque o conhecimento não está fechado, ele é uma porta aberta. E nós é que temos que buscar cada vez mais, para entendermos cada vez mais. E falarmos com mais propriedade sobre isso ou aquilo que estamos sendo solicitados. Então, se essas experiências fossem dirigidas com método e prudência, e é prudência em vários sentidos, viu? Porque prudência com o público que vai assistir, prudência com o médium que produz efeitos físicos, porque ele tem um desgaste físico, fluido vital, saúde, ele tem que ter um tempo de recuperação, ele tem que estar bem equilibrado para poder participar, para poder gerar aquele fluido. Então, há que ter prudência com os espíritos que chegam, prudência com o público que está ali, prudência com o médium que produz aquele tipo de atividade. Eles poderiam obter-se resultados bem melhores. Quanto mais nós melhoramos a forma de realizar o trabalho e vamos encontrando ferramentas boas, cada vez que vamos nos especializando, é claro que o resultado será mais rápido, mais eficaz, melhor. Qualidade daquilo que nós podemos oferecer será sempre melhor. E por último, ele vai falar das reuniões instrutivas. Então, nós temos as frívolas, as experimentais, falando no geral. E as instrutivas, é nelas que podemos obter o verdadeiro ensinamento. É na hora da instrução, é na hora da escolinha que nós vamos poder aprender alguma coisa. Condições para a reunião, para que aconteça uma reunião instrutiva. Primeiro, manter a seriedade em toda a acepção do termo. É seriedade de quem está na direção, é seriedade dos participantes, é seriedade naquilo que se propõe, naquilo que se deseja, no pensamento que está participando. Segundo, estar convencido de que os espíritos a que desejam dirigir-se pertencem a uma natureza especial, que o sublime não pode se misturar com o banal, nem o bem com o mal. A reunião é séria, é para pedir instrução, orientação sobre um assunto, querer entender alguma coisa. Que tipo de espíritos então serão ali vibrados para que venham nos ajudar? Criaturas sérias. O ambiente é sério,
a questão é séria, nós precisamos agir com responsabilidade. Então, não será nada banal e não se mistura o bem com o mal. Naquela proposta é só o bem. É uma proposta de instrução, de melhoria e de bem. Claro que nós podemos ter reuniões instrutivas para o mal, com espíritos maldosos, de pessoas que querem trabalhar para o mal, fazer o mal a alguém, ela terá a companhia que ela deseja. Mas pressupõe-se que na casa espírita o desejo é do bem, de produzir alguma coisa boa. O terceiro é dirigir-se então aos espíritos bons, em oração, em prece, para que eles venham ajudar. O quarto, estar em situação favorável, para que eles queiram atender. Situação favorável. Então, nem sempre estamos em situação favorável, para que eles queiram nos atender. Há que ter essa situação favorável da concentração, da seriedade, da busca do amor ao próximo, do desejo de fazer o bem, de resolver um problema. Tudo isso é a situação favorável. Da alimentação, da higiene, do médio, para estar nesse ambiente gerando uma energia melhorada. É por dentro e por fora. O médico tem que estar bem por dentro e por fora para ele poder ter essa assessoria que ele deseja, essa companhia que ele deseja, a fim de poder então melhorar tudo isso. E Kardec faz uma observação: espíritos superiores não comparecem a reuniões de homens levianos e superficiais, como não compareceriam quando estavam encarnados. Gente séria não quer participar de bagunça. Gente séria não quer perder tempo com brincadeira. Não quer. Por conta disso, é gente séria que está desencarnada. Estão espíritos fora do corpo físico, mas continuam tão sérios quanto antes, continuam tão responsáveis quanto antes e continuam tão seletivos quanto antes. Não vão querer se misturar com brincadeira, com leviandade, com orgia, com bagunça, com irresponsabilidade. Não tem tempo a perder. Então, se nós queremos saber, no ambiente em que estamos, se aqueles espíritos que poderão participar, vir a dar sinal de vida entre nós ali, naquele ambiente, observe as pessoas. Como é que elas se comportam? Aquelas pessoas estão levando coisa a sério, ou aquilo é passatempo, é brincadeira? Como é que elas estão se comportando? Porque nós vamos ter a presença espiritual mediante aquilo que nós estamos pretendendo e nos comportando para merecer. Então é preciso que a gente observe tudo isso. E uma outra observação ainda, ele diz: uma sociedade não é verdadeiramente séria se não se ocupa de assuntos úteis. Então uma reunião terá que ter assuntos úteis, não é passar tempo, ficar lá perdendo tempo. Há que ter alguma coisa proveitosa. Uma reunião de estudos tem que ter alguma coisa útil, que as pessoas possam aproveitar para si mesmo, com exclusão de todos os outros assuntos. É útil, vamos estudar alguma coisa que presta para a nossa vida, ótimo. Deixa de lado tudo que não interessa, tudo que não tem o mesmo valor. Se ela deseja obter fenômeno extraordinário por curiosidade ou passatempo, os espíritos que o produzem poderão comparecer, mas os outros se afastarão. Eles podem vir produzir alguma coisa, mas os espíritos sérios que poderiam trazer ali um contributo maior para aquelas pessoas vão se afastar se aquilo é só brincadeira. A conclusão que Kardec chega para esses três tipos de, então, reuniões é de que, conforme o caráter da reunião, ela sempre encontrará espíritos dispostos a atender às suas tendências. Depende daqueles que estão ali, para que estamos nos reunindo, qual é a intenção, o que é que vamos fazer, por que razão estamos aqui. É isso que vai dar a condição de sermos ajudados ou não por espíritos melhores ou não. Porque cada reunião terá
espíritos dispostos a atender às suas tendências. É brincadeira? Serão brincalhões. É coisa séria? Terá gente séria ali participando. Então, meus amigos, nós passamos uns minutinhos, mas era para fechar esse raciocínio mesmo. E ainda vamos continuar a semana que vem, se Deus quiser, dentro desse capítulo do Livro dos Médiuns, esse capítulo 29, que está tratando das reuniões e da sociedade espírita. A sociedade é como o centro espírita, o grupo espírita. E assim, agradecemos muito a companhia de todos, dos espíritos amigos que nos intuem, nos inspiram, nos ajudam a participarmos nesse grande grupo que se forma, né, de pessoas interessadas no mesmo ponto. Então, que Deus nos ajude sempre e que a gente possa vibrar o bem por todas as criaturas. Amanhã, quarta-feira, nossa noite de refletirmos a respeito da obra Pão Nosso, acredito que é a lição 91, tenho a impressão que sim, se não for 92, mas a obra de Emmanuel, que nós tratamos do Evangelho. E vamos encerrando hoje com a nossa prece da paz, que é a prece considerada, chamada de Francisco de Assis, que diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, ilumine toda a nossa nação brasileira, todo este mundo necessitado de luz nas consciências, para que breve possamos ter esse mundo melhor que tanto ansiamos. Deus abençoe a todos, boa noite, até amanhã, se Deus quiser.